Boa noite. Eu queria passar um pouco para você de uma palavra que a gente conhece e a gente vive muitas vezes na vida. Caminho, né? Eu tenho um caminho, nós temos caminhos. Eu tenho um caminho de vida. Eu sou evangélica e tenho este caminho que foi parte de mim, de minha trajetória. Isso aconteceu na minha infância. Então, Deus foi presente em minha vida desde a minha infância. Como é que você sabe que é parte do caminho de Deus, do caminho que é a causa da vida humana? Como é que você consegue entender isto? É quando Deus é parte de você, quando você não toma atitudes contraditórias à vontade de Deus, quando você entende aquilo ser errado, sendo você ainda criança, e você não concorda. Você sabe que aquela situação é contraditória, é uma situação que você não tem entendimento de ser algo que é parte para você agir. Então é assim que nós reconhecemos que somos parte de Deus. Aos 12 anos de idade, o Senhor falou comigo. Eu entendi algo muito forte, muito grande no meu coração. Então, para mim, foi uma voz que soou em minha mente e me deu instruções específicas, a maneira do homem agir e muitas vezes a contradição das palavras, mas a prática, a maneira, a falta de entendimento não é a maneira propícia para a falta de estar entendendo. É a maneira para a gente entender que a prática de falar e de entender são duas ações. Prática de falar é uma coisa e prática de entender é outra, né? Então é necessário a gente ter conhecimento do que eu vivo e do que o meu semelhante vive. Porque quando a gente observa a maneira de nós entendermos a vida, é que eu vim de um útero materno, não é? Então a gente começa assim. Eu vim de um útero materno. E aí a minha mãe, aos 9 meses, porque eu não nasci prematura, assim o Senhor Deus fez acontecer. Eu fui gerada e nasci. Então, eis aqui, um ser vivente, Andy. Então, é assim que nós entendemos que a vida de cada um e a maneira de Deus agir na vida deste ser humano, que é parte de entendimento para a gente e observação para isso. Acima de qualquer coisa, respeite Deus, porque Ele é parte de quem nós somos. E se eu sou parte do corpo de Cristo, é a maneira propícia para nós entendermos e reconhecermos que Deus é assim. Contempla o homem e faz este da maneira que ele quer. No caso, eu sou Andy e vivo da maneira que Deus quer em minha vida. Contanto que eu entenda que a ordem de Deus, contanto que eu entenda que o Espírito Santo que me ordena, contanto que eu entenda que a prática de Deus que está em mim, contanto que eu entenda que o caminho que Ele tem para a minha vida, seja Ele o meu guia, seja Ele aquele que está em minha vida, me direcionando e me dizendo, me ditando, porque o meu Pai não é só isto para mim, não é somente aquele que me salvou. O meu Deus, Ele fez em mim uma atitude que jamais outro poderia fazer, que foi me resgatar, me fez crescer, me fez avançar, me deu capacidade, me transformou. Então, quando eu observo algo que parte de um alto e claro conhecimento, eu observo isso como tendo eu, Deus, em mim. Então, outra coisa que não é prática para nós entendermos diferente é que Deus não é a massa humana. Deus é único. Mas o corpo de Cristo se soma em bilhões e milhares de bilhões, né? Ele fala que é milhares e milhares e dezenas de milhares. Então, são muitos. É um corpo que funciona eu da minha forma, funciona estes da forma que Deus direciona cada um, né?
cada um daqueles que estão, dos meus irmãos que estão no corpo de Cristo Jesus. Você não vai encontrar um igual a você. Você não vai encontrar alguém que seja que nem você. Porque quando nós passamos para esta parte de conhecimento, é porque nos falta algo. Está faltando algo. Está atraso. Está a sua vida entendendo diferente. Você está contemplando uma imagem que não é Deus. É a si próprio. Quando a gente coloca-se por perfeito, isto é bom. Eu conscientizo-me, porque há pouquíssimo tempo o Senhor Deus me chamou a atenção de algo, da minha imagem, e fez assim para mim: eu não aceito mais isso de você. Porque é parte do que Deus é. Eu quero ser semelhante a Deus. E é bom ser assim, semelhante. Não a gente se espelhar em si próprio e dizer: não parece comigo. Não é para parecer com você. Não é para você se parecer comigo. É para ter a aparência de Deus. Porque senão a gente se perde no caminho. Ele é parte disso. Quando a gente entende que não é a nossa imagem, mas é a imagem de Cristo Jesus, aí funciona. Aí sim funciona. Porque senão não acontece, a gente se perde. Tá certo? Que Deus abençoe a nossa noite e nos dê muita graça, paz e da maneira de Deus, que Ele nos perdoe. Em nome de Jesus, amém.